Bom dia, tudo bom? Meu nome é Sérgio Greiff, eu sou biólogo e essa é a sua coluna sobre direitos animais. Bom, hoje a gente vai falar sobre considerações aos interesses dos animais. O que quer dizer isso? A gente, quando fala em seres humanos, a gente sabe que todos eles nascem livres, né? Nascem iguais em dignidade, embora a gente reconheça que seres humanos também são diferentes entre si, né? Seres humanos podem expressar credos diferentes, podem pertencer a etnias diferentes, a raças, a cores, né, diferentes, podem pertencer a nacionalidades diferentes, podem ter inclinação sexual diferente, ter opiniões políticas que sejam diferentes entre si, e mesmo assim a gente entende que mesmo nessas diferenças todos devem ser tratados com igualdade, independente de qualquer coisa, né? E todos têm direito a princípios básicos como vida, liberdade e segurança, que a gente entende que são coisas comuns. Todos os seres humanos têm esses mesmos interesses, né? Apesar das diferenças. Ninguém quer ser escravizado, ninguém quer ser torturado, ninguém quer ser morto, ninguém quer ser submetidos a condições degradantes, né? Então a gente entende que, independente dessas diferenças, existe um princípio básico que é a dignidade humana, né? Então não importa qual é a cultura, todos querem ter acesso à educação, a um bom trabalho, a condições boas de moradia, embora possa variar a opinião sobre o que seja uma boa moradia, né? Todos querem ter acesso à alimentação, à saúde, todos querem gozar de bem-estar, seja lá qual for para eles, né? Então existem interesses que são comuns a todos os seres humanos, independente do que seja a sua cultura ou o ambiente no qual eles estão inseridos, né? Então, a gente, quando fala em direitos animais, a gente entende que existe um paralelo, embora não seja exatamente a mesma coisa, é claro, porque os interesses dos animais vão ser diferentes em relação aos interesses dos seres humanos, né? Então, quando a gente fala em direitos animais, a gente também entende que todos os animais devem ser livres, né? É claro que existem os animais domésticos, que eles não podem ser simplesmente livres, a gente não vai soltar os nossos cachorros e os nossos gatos na rua, porque eles não sobreviveriam. Então existe uma pequena diferença, porque as espécies diferentes têm interesses diferentes, mas de qualquer forma, mesmo nessa diferença, tem um princípio que é semelhante ao nosso, né? Então, independente da espécie, da raça, da procedência, da cor, do tamanho, dos aspectos físicos ou da idade do animal, ele vai ter os seus próprios interesses, né? Ele tem princípios que são necessariamente iguais para todos, eles todos têm direitos e têm que se respeitar a dignidade do animal, mas essa dignidade vai variar de animal para animal, de espécie para espécie, da mesma forma como varia de ser humano para ser humano, mas de qualquer forma a gente entende então que a gente tem que entender quais são os interesses de cada espécie e de cada indivíduo, e a gente tem que agir de acordo com a defesa desses interesses e não de outros, né? Por exemplo, a gente pode se questionar, seres humanos, eles têm interesse numa boa educação. Os animais têm interesse numa boa educação? É óbvio que não, né? O animal não vai para a escola. Quanto muito ele pode ser adestrado. E quando que o adestramento atende ao seu interesse? É quando, enfim, o adestramento capacita esse animal a viver melhor ou se adequa a uma família, no caso de animais domésticos, né? Mas não é um adestramento para fazer truques ou aquelas coisinhas bobas ou mágica, ou enfim, isso já não atende ao interesse dos animais. Animais também não têm interesse, os seres humanos têm interesse no trabalho, os animais não têm interesse no trabalho para servir ao ser humano, né? O cavalo não tem interesse em puxar uma charrete, por exemplo, né? Então esses interesses não são os interesses dos animais, é o interesse do ser humano que explora animal. Votar, obviamente, o animal não tem nem condição de entender o voto, né? Então, menos ainda ser votado. É claro que às vezes a gente, por brincadeira, elege alguns animais, né? Porque eles são melhores do que políticos. Mas isso não tem nada a ver com o interesse do animal, né? O interesse do animal, basicamente, alguns são muito semelhantes aos interesses do ser humano. Interesse na liberdade, interesse em não ser escravizado, não ser submetido à tortura, não ser castigado. Enfim, alguns interesses são muito parecidos, né? Animais não têm interesse em servir o ser humano, isso que fique bem claro, né? Esse interesse dos animais servindo o ser humano é um interesse humano, né? Eles não são meios para os nossos fins, não adianta a gente
claro, quem disse isso é o ser humano, né? Os animais estão aí para nos servir. Isso é totalmente contrário ao interesse dos animais. Obviamente a gente pode ter animais domésticos na nossa casa, porque se a gente soltar eles na natureza, eles não encontram ambiente, até prejudicial para a natureza e para o próprio animal. Então a gente deve manter esses animais em casa. No caso de animais que são silvestres, mas estão aprisionados há muito tempo também, às vezes não dá para reintroduzir. Então é interesse do animal ficar preso, desde que em boas condições, mas obviamente não é a situação ideal. O ideal é que os animais fossem livres, né? Então então que fique bem claro isso. Na próxima semana a gente vai debater sobre, aqui eu falei sobre os animais não terem interesse em ser explorados. Na semana que vem a gente vai debater um pouco sobre e se a gente explorar os animais, não produzindo para eles um sofrimento que seja desnecessário. Se a gente só explorar os animais de forma que eles só sofram o minimamente necessário. Então na semana que vem a gente vai conversar sobre isso, que o tema é muito interessante. Eu espero vocês lá. Um grande abraço.